Shalom a todos, como vocês estão? Eu estou bem. Graças a Deus, Baruch Hashem, eu estou bem. E eu espero muito que vocês estejam bem também. Para nós começarmos uma semana bem, uma Shavua Tov. A todos, não é mesmo? Então vamos lá, porque nada melhor do que começar o dia bem, começar a semana bem, com a nossa boca fechada para aquilo que não nos interessa, que não interessa para a nossa evolução, para a elevação da nossa alma, para nós vamos fazer Shmirat Lashon. Vamos primeiro tomar aguicha, como de costume, e eu vou contar para vocês e também já de antemão pedir para que comentem aqui embaixo qual foi a experiência nos últimos dias que você teve, se teve alguma experiência de Lashon Hara, de alguém que veio para você fazer um Lashon Hara, alguma coisa assim. Porque antes de nós entrarmos aqui no dia 61 de não fazermos Lashon Hara, fazermos Shmirat Lashon, que diz respeito ao dia 1 de Kislev e 2 de Sivan. Veja, já mudamos de mês. Então, se você está aí no 1 de Kislev, do primeiro ciclo, é hoje. E se você estiver no 2 de Sivan, também é hoje, né? Do segundo ciclo. 61, dia 61. Nós estamos na sessão 2, na segunda parte das aplicações práticas. E hoje nós vamos ver o título Sem Alternativa. Então eu vou querer que você, se você se sentir à vontade, sem colocar nome de pessoas, nem coisa assim, Deus o livre, até porque seria um Lashon Hara, comente aqui embaixo se você passou por alguma experiência, ou que você ficou sem alternativa, ou de denunciar, ou sem alternativa de fazer Lashon Hara, como é que você se viu em algum momento. Eu vou contar aqui um caso real. E quando nós estamos relatando, não, fiquem tranquilos, isto não é Lashon Hara, nós estamos tentando mostrar as coisas como fatos reais. Eu vou dizer que é um fato real, mas você nunca vai saber se ele é real ou não, mas é um fato corriqueiro, algo que acontece. Vamos fazer primeiro aqui a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Você estava lá então, e aquela pessoa fofoqueira chega para você e fofoca. Você já passou por várias fases. Você não conhecia o trabalho do Hafetz Haim ainda, você não sabia o quão grave é o Lashon Hara, que esse é um pecado considerado na The Bible o maior de todos, porque é dali que vem, né? É dali que vem todos os outros, é pela boca, né? Foi convencendo Adam Arishon com a boca que Havá fez que ele comesse o fruto, foi convencendo Havá de comer o fruto que a serpente a convenceu, e tudo é sempre a boca, né? A boca, ela cura e a boca mata, né? Então a gente sabe disso. Aí estava você lá então e vem aquela pessoa fofoqueira fazer fofoca, falar de determinada pessoa. Olha que nós já estudamos todo esse processo quando fala diretamente de alguém, quando é de alguém que você conhece, o que você deve fazer para cortar isso, controlar ou admoestar a pessoa. Bom, a pessoa vem e fala muito mal de uma pessoa que vocês têm conhecimento, né? Que vocês são amigos ou conhecidos em comum. Na primeira vez você diz, pois é, e tal. Aí você fica ali, às vezes você fala alguma coisa, mas aí você começou a estudar sobre o Lashon Hara, sobre a maledicência, sobre o quanto isso faz mal, sobre a flecha bumerangue, isto vai pro infinito, vai pro cosmos, volta para você, e tudo mais. Você recebe os méritos negativos daquela pessoa que você falou mal ou que você foi cúmplice, ela fica com seus méritos positivos, e a gente fica naquelas perguntas, por que uns tem mais, não tem menos? Também por isso. Você muitas vezes dá os méritos bons que são seus para alguém que nem merecia, e ela te manda os ruins, mas porque naquele momento você falou mal dela, então você foi o pecador, você mereceu pagar esta dívida. Então nesse momento você começa a conhecer os ensinamentos do Hafetz Haim, Rabino Israel Meir Kagan, né? Uma lição a cada dia. Vamos mostrar o livro dele, maravilhoso. Uma lição a cada dia. Na segunda vez, você já está estudando, você admoesta a pessoa, porque é sua amiga, sua conhecida, e você diz, olha, eu não quero saber.
E eu acho muito feio da sua parte estar falando desta terceira pessoa, sendo que você convive com ela e tudo mais. Tá, a pessoa fica meio assim com você, como assim? Agora eu não posso comentar? Tá me chamando o quê? De fofoqueira? Eu só estou comentando. A frase eu só estou comentando é o trunfo de todo fofoqueiro, né? Eu só estou comentando. Esquece que comentar um fato não é o mesmo que comentar uma pessoa. E que ideologicamente mesmo, preferivelmente, você não deveria comentar nem do fato. E nem de bem, nem de mal. Então, tudo bem, passou aquele dia, demorou uns dias ali, a pessoa volta e te faz uma fofoca novamente. Né? Aí você diz, olha, eu não quero saber, você é uma fofoqueira e ponto final, não quero saber, com licença, e se retira. A pessoa fica ofendida, chateada, mas talvez ela vá buscar sobre isso e veja que ela está errada, mas às vezes ela não percebe. E é desse que nós vamos falar agora. Ela não percebe, realmente, não percebe que aquilo é maléfico, que aquilo vai fazer mal para ela. Ela não vê uma resposta no mundo, talvez, de hoje, mas ela vai ter isso posteriormente. Não existe nada que nós façamos nesse mundo que não nos seja dada a recompensa e cobrado aquilo que foi errado. Isto é muito científico, isto é muito justo, isto é muito correto. Se eu comprei, eu tenho que pagar. Então, se eu vendi, eu tenho que receber. Isto é a causa, a consequência, o mérito negativo, o mérito positivo, para que as laranjas se acertem e tudo seja realmente ajustado no universo, para que todos nós tenhamos um mundo vindouro, Baruch Hashem. Bom, então, mais uma vez. Passam-se dias, ela vem para você, depois de muito tempo, você até pensa que ela aprendeu alguma coisa, ela chega para você, você está num local ali, ela chega para você como típica fofoqueira. Está perto, está próxima da pessoa a qual ela vai falar, ou a pessoa vem vindo, vocês estão na rua, imaginem a cena. Pode ser essa, vocês estão ali na rua, na calçada, conversando e a pessoa vem vindo lá de longe. A fofoqueira chega para você e diz assim, menina, se você for uma menina, menina, deixa eu te fazer uma fofoca. E usa este português, deixa eu te fazer uma fofoca. Ou deixa eu fazer uma fofoca. Ela já te coloca naquela situação de sim, eu deixo. Porque eu não deixaria? Deixa eu te dizer uma coisa. E ela vem e fala com você, bem próxima de você, o que já é horrível, porque nós temos um limite físico aqui, nós temos um Shabat aqui, ao nosso entorno, nós temos um limite, sabe o limite do Shabat, né? Até onde você pode ou não ir. Então, existe esse limite no nosso corpo, na nossa própria energia, né? que vem, que emana da alma. Nós temos essa privacidade, vamos dizer assim. Então, vamos chegar próximo da pessoa, mas não muito, ela vem em cima de você e fala assim, baixinho, fala fofinho, sabe, fulano? Não sei se vocês estão escutando. Todas as alternativas você já usou, as alternativas que você já estudou, porque você já está estudando, já está no 61, 61 dias estudando e treinando não fazer lachonará. Você já demonstrou ela de uma forma boa, você já demonstrou ela de uma forma um pouco mais áspera, você já se retirou de uma forma realmente áspera, no caso, você já disse que não quer saber, você já comentou inclusive com uma outra pessoa em comum, vamos dar um jeito naquela fofoqueira. Todas as coisas que você aprendeu aqui, você já fez com relação a essa pessoa, e ela chega e agora ela vem ainda sussurrando. Típica conduta da sonsa, do sonso, que faz de conta que, né, fala manso, gostosinho e vem falando de alguém. Louca para que você caia na rede e fale, eu não acredito, mas é um absurdo, fulano fez isso. Nesse momento você já não tem mais o que fazer e ela não é o tipo de pessoa, o tipo de caso, não é uma comunidade, não é uma sociedade, não é uma congregação, não é a sua família. Você não tem nem aquela liberdade, nem o objetivo e nem vai funcionar. De chamar alguém ou de falar com um rabino, ou conversa com fulano, não tem nada disso. Você simplesmente se retira. Faz assim, dá um tchauzinho sem abrir a boca. Este caso é um caso realmente concreto e real, que aconteceu com a pessoa que vos fala.
Com a pessoa que vos fala. Eu não tive mais alternativa, não tive mais alternativa nenhuma, eu não sabia mais o que fazer. Quer dizer, eu sabia, um lado meu, né, o Yetzer Hará, ele dizia assim, manda essa mulher passear, né? O Yetzer Tov dizia, releva, você está aprendendo, ela ainda não. Você já sabe dessas coisas, ela ainda não. Então você é responsável por ser mais coerente, mais paciente, mais tolerante com ela. Eu, da minha maneira, muito difícil fazer isso, viu? Muito difícil fazer isso. Eu sou uma pessoa muito ativa. Eu olhei e fiz tchau, tchau e disse tchau. Entrei próximo do lugar onde eu estava. Ficou o dito pelo não dito, ela não respondeu nada, ela não disse tchau, ela ficou a ver navios, ela ficou sozinha, ela ficou ali. Quem sabe ela pense. E é a mesma pessoa de todos os outros relatos que eu fiz. Mesmo fato. Então, quando você vai relatar alguma coisa, contar para alguém, para ajudar, para ensinar, para dizer o que você gostaria, você pode fazer o quê? Falar dos fatos. Você não pode falar da pessoa. Ela é isso, ela é aquilo. Não. Aconteceu isso e isso. E onde eu quero chegar aqui dizendo para vocês aqui como uma introdução antes de nós entrarmos no dia 61, é que eu consegui algo que era difícil. Primeiro eu consegui admoestar, primeiro eu consegui dizer que não queria saber. Depois eu consegui admoestar. Depois eu fiquei muito esperançosa, achei que ela tivesse modificado. Depois eu consegui me retirar falando algumas palavrinhas. Eu fui fazendo assim, esta vez eu consegui me retirar sem nem mesmo proferir som nenhum. Eu dei um tchau e entrei. Então é muito difícil. Percebo e percebi, não só no dia, como percebi nos dias posteriores, que a pessoa nem estocou. Eu estava tão esperançosa que ela tivesse entendido quando eu admoestei de uma maneira muito delicada, que aquilo não era bom, que talvez ela falando mal dos outros, os outros falassem dela e tudo mais, ou ela levantando falso testemunho, difamação, caluniando mesmo, todo tipo de fake news. Mas não funcionou, ela não é dessas pessoas que vai cair a ficha. Então eu me retirei e quero dizer para vocês que consegui. Comente aqui embaixo um caso real. Fale de fatos, se quiser, senão não comente nada. Fale de fatos que você tenha vivido, que você tenha conseguido passar por isso depois de você começar a estudar o Hafetz Haim. Porque é importante que faça sentido e que funcione para nós. Sentido faz. Tanto o trabalho sobre ética, quanto o trabalho sobre Lashon Hará, quanto todo esse tipo de trabalho assim com a nossa pessoa, com o enriquecimento, com o lapidar de nós mesmos, sempre vai fazer sentido, porque é para o bem. Mas é importante que além de fazer sentido, funcione. Está funcionando para você? Comente aqui embaixo. Então vamos lá, a máxima do dia. Quando se sabe que uma determinada pessoa costuma evitar ouvir Lashon Hará, os fofoqueiros tentam não falar na sua presença. Então, olha só, veio bem a calhar. A pessoa, ela percebeu que você evita falar Lashon Hará, você evita as pessoas que falam. Então, o que ela faz? Ela procura fazer a fofoca longe de você. Porque ela não está afim de escutar nada. Ela está certa, você está errada, ela quer fofocar. Quer ser maledicente, quer fazer intrigas, quer prejudicar as pessoas, né? Criticar e prejudicar as pessoas. Então, ela vai fazer isso nas suas costas ou quando você não estiver ali. Provavelmente ela fala de você também. Então aí claro que ela vai falar nas suas costas, sem alternativa. Esse é o subtítulo, né? O título do dia 61. Se após ter refletido muito sobre uma situação, um professor chegar à conclusão de que certo aluno tem problema comportamental ou de aprendizado e acha que não será possível tratar o problema sem a participação do diretor, de seus colegas ou dos pais do estudante, então este professor deve falar com a parte necessária sem demora. Vejam que aqui ele se remete ao professor. Nós já falamos isso em alguns capítulos
que ele dá esse exemplo do professor. Então, claro que nós vamos precisar entender a época do Hafetz Haim e a época de hoje. Não sei se o interesse dos professores é o mesmo hoje em dia do que era antigamente, mas era realmente uma extensão da casa, das pessoas, da família, e eles admoestavam e tinham essa preocupação em formar cidadãos e tal. Não sei como é que funciona hoje. Nós esperamos que sim, mas como eu já falei de bastante coisas polêmicas nesses outros vídeos sobre a parte dos professores, eu não quero me repetir agora. Então aqui ele refletiu muito sobre uma situação, né? O professor chegou à conclusão de que certo aluno realmente tem problema comportamental. Lembra que nós falamos assim, ele não pode simplesmente diagnosticar, isso no dia 60, 59, ele não pode simplesmente diagnosticar uma pessoa como hiperativo, como bipolar, ou como ele atrasado, né? Que ele tem problema de cognição. Ele não pode simplesmente diagnosticar, então ele tinha já esse problema. Mas aqui ele refletiu muito, ele já foi além. Ele já refletiu muito, percebeu, convive muito com esta criança, com este adolescente, seja lá quem for. Vamos fazer de conta que é uma criança. Ele percebeu, este professor, que realmente há um problema comportamental e chegou no limite. Então ele percebe sim que é necessário chamar o diretor, conversar com o diretor, conversar com os colegas e com os pais. Quando a gente fala em colegas, lembram que fique muito claro, ele não pode expor uma criança ou um aluno aos outros colegas, né, ao grupo docente da escola, para não, assim, por motivo nenhum se refletir, para não, como é que eu vou dizer, para não melindrar, para não prejudicar o futuro escolar desta criança que vai ser aluna daquele professor, daquele outro, que já vão ter este lachonará, vamos dizer assim, já vão ter esta maledicência ou este entendimento que aquele professor teve e já vão rotular, formatar, né? Taxar aquele aluno. Então ele já está comprometido, a sua vida escolar já está comprometida. Ele chega numa próxima turma e simplesmente o professor já acha que ele é o Jason. E às vezes ele nem é. Ou que ele é atrasado. E às vezes ele não é. A condição 5 da fala construtiva, aqui a condição 5 nós vamos ter que voltar, tá? É do dia 50. A condição 5, eu já vou ler qual é. A condição 5 da fala construtiva do dia 50 é que a intenção de quem fala seja puramente construtiva, não por raiva ou frustração. O professor não pode estar com raiva do aluno, nem frustrado porque não consegue resolver o assunto, não consegue fazer com que ele aprenda, enfim, né? E nem com raiva do comportamento do aluno. Não pode ter isso. É como quando nós admoestamos filhos dentro de casa. Nós precisamos ter a entonação da voz não pode ser fofinha, mas ela precisa ser ali exigente, assim, ela precisa ser firme, mas não grosseira. Nós esquecemos que amamos o filho no momento de admoestar? Não há mais amor ali? Não, o amor continua. Então nós vamos admoestar com amor, mesmo que firmes. Aqui, então, isso pode ser extremamente difícil quando o estudante em questão é indisciplinado e costuma atrapalhar a tarefa do professor. Isso ele está sendo bem bonzinho porque é antigo, né? Indisciplinado e costuma atrapalhar a tarefa do professor. Nós conhecemos hoje fatos, casos, os fake news e os não fake news de alunos que são indisciplinados e inclusive agridem fisicamente o professor. Então nós temos que perceber aqui que não é nada fácil para ele. Vamos ler a condição 5. A condição 5 diz, do dia 50. A intenção de quem fala seja somente positiva e que haja uma chance razoável de que a meta desejada possa ser atingida. Qual é a meta? É admoestar, é educar, assim nós queremos acreditar, que o professor tem boa índole e boa intenção. Admoestar, solucionar, ensinar, educar, ajudar aquela criança a crescer, a ser um cidadão correto, a ser uma pessoa, como é que eu vou dizer, não agressiva, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que dá para conviver, não é? Então nós precisamos ter uma meta que o professor precisa e ter uma razoável suspeita de que a meta será atingida.
Quer dizer, que o resultado final, que aqui é futuro, de ser um adulto ruim, um adulto indisciplinado, violento, que faz confusões, que se coloca em apuros, que agride as pessoas. Se nós tivermos aqui, se o professor tiver aqui razoavelmente aquela suspeita de que este futuro pode ser modificado, o resultado da demonstração dele pode ser modificado, ele deve fazer. Aqui ele já está indo contar para o diretor, falar com o grupo docente e com os pais. Bom, isso não. Por mais difícil que seja, os professores não devem alterar-se com o comportamento pessoal dos estudantes. O estudante indisciplinado, em muitos casos, não está brigando com o professor, ele está brigando consigo mesmo para enfrentar os desafios da vida. Vou ler novamente este parágrafo, que ele é importante, e vou dar um exemplo de equilíbrio que o professor deve ter dentro de uma sala de aula. Infelizmente, aqui lá vou eu dando pitaco na vida dos professores, mas é neste momento o Hafetz Haim usa os professores como exemplo do seu trabalho. Por mais difícil que seja, os professores não devem alterar-se com o comportamento pessoal do estudante. Alterar-se, ele tem que ter equilíbrio. Quando ele entra numa sala de aula, ele sabe que não é um, não é dois, são muitos alunos. Então eu vou contar um fato real de mim mesma, novamente, porque de mim mesma eu posso falar. Eu me dou o direito, eu não estou fazendo lachonará de ninguém. Eu era muito na escola, eu vou me lembrar mais ou menos, acho que era no 7º ano. Muitas perguntas. Esta era uma aula de inglês. Então, a professora falava as coisas e eu perguntava por que esse é assim, por que aquele é assado, por que esta palavra não tem sabe que o inglês, ele é uma língua econômica, né? Então, eu queria saber por que não tinha nada que ligasse nesse, naquele, como é que... Muitas perguntas. Não eram perguntas idiotas, mas eram muitas perguntas e eram muitas perguntas. Eu queria que ela resolvesse, ela respondesse. Certa feita, esta mesma professora, que respondia, não com muita boa vontade, mas ela respondia, ela estava segurando uma caneta Bic na mão. E eu fiquei perguntando, professora, mas e aqui? Isto aqui é assim? Sim, isto é assim. Tá, e aqui? Aqui é como aqui? Sabe, aluna, vamos dizer assim que um pouco chata, né? Eu era um pouco chata e perguntativa, muito questionadora. Ela ficou nervosa a tal maneira de ter que ficar me respondendo que ela quebrou a caneta Bic. Naquele momento, ela demonstrou o seu desequilíbrio. E eu, como sou uma pessoa que questiona e uma pessoa que queria muito crescer ali, enfim, o que aconteceu? Naquele momento, ela perdeu o pouco respeito que eu poderia ter por ela. Mas eu a tratava com respeito, mas como professora, como docente, como mestre, ela não me servia mais. E ela não me serviu mais até o fim do ano. Eu simplesmente ia, fazia as provas, tirava notas excelentes, passava de ano e ponto final. Ela foi minha professora unicamente naquele ano. Ela ficou nervosa a ponto de quebrar a caneta. Isso é reprovável do professor? Isso é aceitável quando, né? Isso não é aceitável. Vou ser aqui bem sincera, isso não é aceitável. Então, quem tem que passar por um trabalho psicológico antes de entrar na sala é o professor. E ele não estudou o Hafetz Haim. Então, ele não tem aquela paciência, aquela tolerância que nós estamos aprendendo aqui. Esse é um fato que aconteceu comigo. O final do parágrafo aqui diz: o estudante indisciplinado não era o meu caso. Então, era muito disciplinada. Em muitos casos, não está brigando com o professor. Ele está brigando consigo mesmo para enfrentar os desafios da vida. Eu estava fazendo perguntas, eu não estava tentando intimidá-la, eu queria que ela respondesse porque ela era a professora, aquele era o seu papel naquele momento. Então eu não estava nem brigando comigo, nem com ela, nem com ninguém, mas ela neste momento faz o papel do aluno, neste momento é ela que está brigando consigo mesmo, é o professor. Então vejam que nós precisamos trabalhar como um corpo familiar único aqui, único. Vamos beber uma água. Começamos com barulhos aqui na lateral, infelizmente, porque uma vez era a reforma. Agora eu acho que eles estão fazendo não sei o que aqui do lado. Nós vamos agora para o lado do lado do Hafetz Haim, onde diz respeito a Shmirat HaLashon, puro e proveitoso.
Eu mereço, né? Olha o barulho. Eu estou escutando muito alto, não sei vocês. Vamos lá. Puro e proveitoso. Rejeitando o Lashon Hará como falso, asseguramos que o nosso estudo da Torá e o cumprimento das outras mitzvot permaneçam proveitosos e puros. Aquele que tem o hábito de ouvir Lashon Hará pode perder milhares de mitzvot que poderia ter realizado. Porque enquanto você está lá fazendo Lashon Hará, você pega a Bíblia e vai estudar. Vai ler, vai fazer mitzvah, vai fazer caridade, vai fazer as preces, vai dar uma... Olha, uma coisa bem boa. Aproveite nesse momento, que você não sai desse negócio de fazer Lashon Hará. Mas você sabe que perde muito tempo com isso. Pegue uma lupa, uma água, um detergente, muitos vegetais e vá transformar a salada do dia em totalmente kasher. Você vai levar meia hora para cada vegetal, você não vai ter tempo para fazer Lashon Hará. Isso é uma boa coisa, e a sua comida vai ser kasher, né? A sua comidinha, seu vegetal vai ser kasher. Aquele que tem o hábito de ouvir Lashon Hará pode perder milhares de mitzvot que poderia ter realizado, especialmente as muitas respostas, tá? E os muitos minutos de estudo da Torá, que podem ser perdidos enquanto se presta atenção a fofocas. Falando de modo geral, os fofoqueiros estão ansiosos para vender os seus produtos. Povo querido, escutem. Você desiste de gravar um vídeo importante, que você sabe que essa limpeza, acho que na lateral, no pátio do vizinho, vai continuar. Você para, você desiste, ou você continua e vale a pena porque nós queremos aprender a não fazer Lashon Hará, eu vou continuar. Bom, então onde diz ali, falando de modo geral, os fofoqueiros estão ansiosos para vender os seus produtos. Quando esse relato que eu fiz no começo, a pessoa chegou e veio falar baixinho assim, ó, deixa eu te contar, deixa eu te fazer uma fofoca. Ela veio vender o produto fofoca. Ela veio vender o produto fofoca a qualquer um que esteja disposto a ouvir. E em qualquer momento, na sinagoga, enquanto as pessoas estão rezando, e na sala de estudo da Torá também. Eles mantêm conversas enquanto o Kadish está sendo recitado, durante a repetição do Shemoneh Esrei pelo Hazan, e durante a leitura da Torá em público. Então você está ali tentando prestar atenção, você está devoto no momento, está no momento da prece, está no momento público. A pessoa está do seu lado ali, ó, sabe aquele, né? E você está ali tentando. Isso é uma prova muito forte para nós, muito forte. E se nós passarmos por isso, naquele momento onde você está preocupado em escutar, você está ali para isso, você está na sinagoga, você está na comunidade, e vem aquela chata, aquela pessoa fofoqueira, lachonarenta, encher o seu saco, te incomodar, te prejudicar a ela mesma, você não quer saber, você está aprendendo. É uma prova maior do que este barulho, desta motosserra, eu acho que é. Não é uma motosserra, é aqueles cortadores de grama. Bom, quando se sabe que uma pessoa costuma evitar ouvir Lashon Hará, essa é a máxima. Os fofoqueiros evitam falar na sua presença, até quando as suas palavras são dirigidas a outros e não a ela. Quer dizer, mesmo que não seja dirigida a ela e a outras pessoas, eles esperam, então assim, fofoca a primeira vez, segunda vez. Esta, por exemplo, que me fofocou, de repente para agora de uma vez, não me fofoque mais. Mas aí ela vai fazer o quê? Vai esperar que eu não esteja junto para poder vender o produto fofoca para outra pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, embora a gente não continue a fazer o Lashon Hará com a pessoa, a gente não compre este produto que ela nos vende, o entorno, que é justamente o que nós queremos, que trabalhe junto, que absorva junto, que receba junto as bênçãos de Shemirat HaLashon, esse mesmo entorno que nós queremos dar coisas boas, é o mesmo entorno que adoece.
porque não se sabe como acontece a magística, mas influencia. Você fica cansado, cansada, você fica energeticamente fraco quando existem pessoas lachonarentas, maledicentes, não somente fofoqueiras, maledicentes em volta, ali mandando energias negativas para o ambiente, pasmem em vocês. Então nós temos ou não temos que não é nos livrarmos das pessoas em si, mas nos livrarmos da companhia dela, não é matar a pessoa, né? É livrarmos da companhia dela pelo menos um tempo até que ela se entenda, ou simplesmente para sempre. Peixe não anda com cobra. Isso é ponto final. Nós queremos crescer, nós queremos ajudar a humanidade ao mundo vindouro, a chegar lá à redenção e a vinda de Mashiach. Mas como é que nós vamos fazer isso? Se está cheio de Yetzirah à nossa volta, nós precisamos, né? Precisamos alargar este caminho nosso, deixar o Yetzirah lá no lugar dele, se é que ele não quer se transformar, e andar o nosso caminho, focados com o entorno que está disposto ao mesmo benefício. Você não vai ficar batendo com a cabeça numa pedra, não é? Nós temos um limite. Esse limite é aquele que nós estudamos lá atrás, onde diz que falar, se estressar, se incomodar, chamar o rabino, falar com não sei quem, um amigo íntimo e tudo mais, não modifica o resultado. Este é o momento, este é o limite. Este é o limite, deu pra ti. Quem procura ficar completamente inocente do pecado de aceitar Lashon Hará, é isso que nós estamos procurando. Nós já não fazemos Lashon Hará. Agora nós procuramos ficar completamente inocente do pecado de aceitar Lashon Hará. Deve sempre falar com os membros mais próximos de sua família sobre o imperativo de Shmirat HaLashon. Por quê? Porque se as pessoas de dentro da sua família são lachonarentas e você convive com ela todos os dias, alguém ali vai estar esguelado, e é você. Esguelado, não consegue mais agir, não consegue mais nem ficar à vontade. Você quer que todos cresçam. Então, o lugar onde a gente trabalha primeiro, depois de nós mesmos, porque nós somos o próximo, mais próximo de nós mesmos, é a nossa família. E aqui também, querendo, comente se vocês tiveram algum resultado dentro da família, porque eu tive. Né? Nós nunca fomos, assim, uma família de fofoqueiros dentro da minha casa, a família que eu construí, né? Com meu marido e filha. Nunca fomos, mas a partir do momento que nós começamos a estudar sobre o Hafetz Haim, diretamente sobre ele, exclusivamente um trabalho sobre isso mesmo, a nossa vida melhorou 100%, para não dizer 1000%, dentro de casa. Bom, então tem que chegar para a família primeiro. Deve contar a eles sobre a grande recompensa de tomar cuidado com os assuntos da fala e o grave castigo em que podemos incorrer por transgredir os pecados de falar e aceitar Lashon Hará. Então você vai falar para sua família, você vai convidá-la para ver os vídeos, você vai, se você quiser, você compra o livro, mas como eu disse, né, na apresentação do canal aqui, você não precisa comprar livros nem nada. O nosso trabalho é ler, interpretar e tentar trazer para os dias de hoje e nos ajudarmos. Esse é o objetivo. É um canal de estudo sobre determinados assuntos dentro do que os sábios disseram. Então, nós vamos pegar um autor importante e vamos trabalhar. Mas você pode mostrar os vídeos. Eu não quero ver. Eu não quero ver vídeo nenhum, eu não quero saber dessa guria aí, dessa mulher, não quero saber. Então, o que você vai fazer? Você vai aprender e vai passar carinhosamente para a sua família. E não só passar e dizer como é uma transgressão muito, muito importante, muito perigosa, como é bom não fazer. Não só isso, mas com o seu exemplo, você não vai fazer Lashon Hará. Você não vai dar vazão ao fofoqueiro, à maledicência, à calúnia, à difamação, a prejudicar o outro, a coisas totalmente sem lucro, sem vantagem, nem esotérica, nem financeira, nem material, nem coisa nenhuma. Você vai ser o exemplo dentro de casa. E esta talvez seja a melhor maneira, se retirar, dizer que não quer conversar, ser realmente o exemplo. É a melhor maneira de você convidar, de você chamar a sua família para esse intento, para esse mesmo objetivo. Porque aqui é vitória na certa quando a família trabalha junto. Quando somos um dentro da família. Bom,
Deve contar a ele sobre a grande recompensa de tomar cuidado com os assuntos da fala. A primeira recompensa que você pode contar para sua família é a leveza do seu sono, a leveza do seu dia e Shalom Bait. Bom, tem uma nota de rodapé aqui, mas é simplesmente indicando a parte 1. Aqui, tá? Ó, os pecados de falar e aceitar Lashon Hara. Tem ali uma nota de rodapé, está escrito Vide Sefer Hafetz Haim, parte 1, 8, 13, 14 e parte 2, 7, 5. Ele vai remeter simplesmente, não é nenhuma explicação conceitual. Esse foi o dia 61 de não fazermos Lashon Hara, fazermos Shmirat HaLashon. Vejam que quando nós chegamos na prática, os ensinamentos são mais simples, porque são práticos. E nós já vimos toda a teoria desde o primeiro dia do começo do nosso trabalho aqui. Eu realmente espero que esteja funcionando para você. Eu me repito muito quando digo isso, porque mudou realmente a minha vida, né? Mudou para melhor. Melhorou o que já era bom, porque eu não gosto de fofoca e nunca gostei. Mas a maledicência ou aquilo que você comenta sem saber, você fala às vezes de uma celebridade. Eles chamam de celebridade, essa idolatria que fazem de gente famosinha. Isso aí é muito horrível, mas enfim, você acaba falando algo de alguém que é muito conhecido. Você não tem que falar de ninguém. Ocupe-se da Torá, ocupe-se das mitzvot, ocupe-se de fazer uma comida gostosa para sua família, ocupe-se de ler um bom livro judaico, ocupe-se de deixar a sua casa limpa, de acender a sua vela no Shabat. Ocupe-se com a Torá e a Torá se ocupará com você. É como quando a gente diz que Deus nos abandonou. Não abandone Deus, porque Deus nunca nos abandona. Então, alimente-se a sua alma, né? Dê para Deus o que é realmente de Deus e Ele vai devolver para você tudo o que é para ser seu e o que é para ser você mesmo, tá? Então, nós vamos ler hoje o Salmo 82. Eu espero que vocês tenham gostado, eu realmente espero que esteja funcionando, porque quão leve ficamos. Pode ser que diminua a quantidade de amigos que você tenha, porque a maioria poderia ser relacionamento ou não sei, né? Pode ser, mas sempre é melhor qualidade do que quantidade, eu penso assim, né? Encha sua barriga de Torá, como diz lá no Talmud Essencial. Então agora o Salmo 82, se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês querem que cale a boca na hora de calar e que também cale a boca na hora que não é de calar, se ainda não aprendeu sobre Shmirat HaLashon. Se aprendeu sobre Shmirat HaLashon, mande para essa pessoa que é aquela que só precisa aprender a não falar para não se expor, não se incomodar e não piorar a situação, mas ela já aprendeu a não fazer Lashon Hara. Então é o Salmo 82, um salmo de Asaf. O Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se profere a justiça. Ele, entre os juízes, promulga sua sentença. Vós, porém, ó juízes, até quando sentenciareis perversamente, favorecendo os malévolos? Fazei justiça ao desfavorecido e ao órfão. Procedei corretamente para com o aflito e o desamparado. Libertai o oprimido e o indigente. Salvai-os das mãos dos ímpios. Eles, os juízes, porém, nada sabem e nada querem compreender. Vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam, assim, os fundamentos que sustenta a terra. Eu disse, vós, ó juízes, sois como anjos. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Porém, como todo o ser humano, também há vez de morrer. E como qualquer príncipe, há vez de sucumbir. Levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, pois a ti pertencem todas as nações. Agora escutem, depois de terem dito amém. Sentiram o silêncio? Quando eu terminei o vídeo, parou o barulho na vizinhança. A vida não é todos os dias como nós gostaríamos exatamente que fosse. Nós acordamos de manhã, saímos para o trabalho e estamos muito felizes, muito bem-humorados e achamos que tudo vai ser perfeito, porque está tudo bem.
e de repente os atravessadores, né? Os atravessadores começam a aparecer, os empecilhos, os obstáculos, os desafios começam a aparecer. Como nós vamos passar sobre tudo isso? Como nós vamos passar por isso tudo? Você está sem problemas, mas de repente te trazem um problema que aconteceu com alguém da sua família, com um filho, com um marido, com uma esposa, e aí você se vê de frente a um problema. E como é que você vai passar por ele? Quando nós estudamos sobre Lashon Hara, sobre Shmirat HaLashon, incrivelmente a nossa tolerância também aumenta, né? É como quando você trabalha o físico. Quando você trabalha e faz um exercício para o bíceps, por exemplo, você faz um trabalho direcionado para o bíceps, ele trabalha o bíceps, mas o tríceps e toda a parte, como o ombro e tudo, indiretamente também está sendo estimulado. Então, quando nós estamos estudando sobre o Lashon Hara, todo o nosso entorno é estimulado, toda a nossa compreensão do ser humano, de como agir, da conduta de como agir e da fala boa, é indiretamente afetada. E nós aprendemos a ter mais tolerância, a sermos menos reativos, mais proativos e nos defendermos de maneira a não atacar. Você pode se defender sem atacar ninguém. Shalom a todos, até a próxima, tenham um ótimo dia, Shavua Tov, que a semana começa.